resistência dos materiais, portanto, quando falamos de flexão composta com torção. Ou seja, se tivermos tensões normais e tensões de corte, temos que aplicar um critério de cedência e na fadiga costumamos utilizar o critério de cedência de Van Mises. E é sobre isso que hoje vamos falar e depois no final fazer um exercício. Hoje não vamos ter a pergunta da praxe. Em compensação, tem que submeter o exercício que eu vos vou propor no Moodle e também vai contar para a avaliação. Podem o fazer hoje, se o terminarem na aula, ou então até terça-feira. Ok? Submetem-no no Moodle. Em vez da pergunta teórica que costumamos fazer no final. Até porque hoje a matéria é relativamente curta. Ora bem, então eu vou partilhar aqui outra coisa que me falta dizer em relação ainda à aula de hoje. Eu preciso que vocês me digam, também até à próxima terça-feira, dia 7, se eu não estou em erro, quem é que faz trabalho, quais são os grupos para os trabalhos que têm que fazer. Portanto, eu no final da aula vou também submeter um QR Code para vocês preencherem, submeterem, para eu depois poder distribuir os trabalhos. Na semana que vem não há aulas, de acordo com o calendário que já estava definido, o calendário presencial, portanto também não haverá aulas online, em nenhuma disciplina, e as aulas retomarão na terça-feira a seguir à Páscoa. Portanto, desta terça que vem a 8 dias. Ok? Portanto, na segunda-feira também não há aulas. Nessa segunda-feira a seguir à Páscoa. Nessa semana a seguir à Páscoa, para vocês na quinta-feira, vão ter esta aula teórica vai ser sobre o Keysoft. Portanto, para aprender a trabalhar com o Keysoft, e entretanto espero-vos já ter distribuído os trabalhos de grupo. Os grupos são de 3 estudantes no máximo. Ok? Se vocês preferem organizar-se com 2, é um problema vosso. Agora, podem ir até 3. Certo? Bom, então vamos começar com a aula propriamente dita. E eu vou partilhar aqui então o PowerPoint relativo a esta aula. Portanto, nós nas aulas anteriores, portanto, começámos por analisar os ciclos alternados, e se quiserem fazer o dimensionamento, a amplitude de tensão constante para ciclos alternados, ou seja, em que a tensão média é igual a 0, depois estendemos esse estudo do dimensionamento à fadiga, este dimensionamento à fadiga, o cálculo analítico, estendemos-lo para os ciclos repetidos, portanto, com tensão média diferente de 0, e, portanto, entramos então com o critério de Soderberg, Goodman ou Gerber. Queria ver se consegui mexer aqui nisto. Bom, já está. Portanto, critério de Goodman, Soderberg ou Gerber para as tensões médias. Ok? E hoje vamos passar então para o dimensionamento ainda a amplitude de tensão constante. Portanto, ou seja, a tensão alternada é sempre a mesma, que nós já aprendemos a calcular. Portanto, é constante ao longo do ciclo de vida do componente. E hoje então vamos estender este estudo à fadiga, este dimensionamento à fadiga, para as solicitações em que ocorram tensões normais
e tensões de corte. Portanto, solicitações que originam, por exemplo, flexão e torção. Ou, por exemplo, tração e torção. Agora, sempre que nós tenhamos uma tensão tal, uma tensão de corte tal, devido à torção, temos que aplicar sempre um critério de cedência que nos permita calcular a tensão equivalente. Ora bem, este exemplo que aqui tem, que está aqui visível, é, enfim, uma força que está aplicada, uma força F, neste caso uma força alternada, ou seja, varia entre mais 100 Newton e menos 100 Newton, por exemplo. E é evidente que esta tensão vai originar, ou pode originar, flexão aqui no veio, ok? O veio pode fletir. E esta força também vai originar um momento torcedor, ou seja, um momento em torno do eixo longitudinal. Portanto, o momento torcedor é sempre um momento em relação ao eixo longitudinal, no caso desta barra de secção transversal circular. Portanto, significa isto, que se vocês têm flexão, se têm um momento fletor, e se têm torção, significa que vão ter tensões normais devido à flexão e tensões de corte devido à torção. Se este ciclo é alternado, portanto, se vocês têm um ciclo em que as tensões variam entre o máximo e o mínimo, em que esses valores são exatamente iguais, em que a tensão máxima é exatamente igual à tensão mínima. Ou seja, a tensão média, como diz a equação, se a tensão média é igual a zero, portanto, estamos na presença de um ciclo alternado. E, portanto, se esta força F varia entre mais 100 newtons e menos 100 newtons, vamos ter uma tensão sigma, uma tensão normal, que vai variar entre um valor máximo e um valor mínimo, e uma tensão de corte que vai variar entre um valor máximo e um valor mínimo, sendo que estes valores são exatamente iguais. E, portanto, nós já vimos do semestre passado que podíamos calcular estas tensões equivalentes, por exemplo, a partir do círculo de Moore. Temos tensões biaxiais, tensões segundo dois eixos, XZ, por exemplo, ou neste caso YZ, e temos tensões normais devido à flexão e temos tensões de corte devido à torção. Portanto, podemos encontrar aqui o tal ponto X e o ponto Y, que nós falámos no primeiro semestre, ok? Construir o círculo de Moore, quer o X, quer o Y, e, por exemplo, calcular as tensões principais, sigma 1, sigma 2, para sabermos quais são as maiores tensões que estão a ser aplicadas. Ok? Vocês continuam aí desse lado? De vez em quando tenho que me dizer qualquer coisa, senão eu penso que estou aqui a falar sozinho. Mas não estou a falar sozinho, pois não? Não, não está. A gente está a ouvir. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, então vamos passar. Portanto, esta é a situação que nós aqui encontramos. Como fazemos sempre, temos que analisar quais são as solicitações, quais são as tensões, como é que elas variam, como é que variam ao longo do tempo. Portanto, ou seja, analisar qual é que é o ciclo de tensões que nos permite depois saber qual é que é a tensão alternada, qual é que é a tensão média que temos que calcular. Eu vou limpar agora aqui estes meus esboços. Portanto, e esta é a questão, se temos tensões de flexão devido à flexão e devido à torção, temos que encontrar uma tensão equivalente obtida por Van Mises. E, por exemplo, esta equação que aqui aparece
será a equação que nós teremos que usar no dimensionamento. Enfim, genericamente é isto. Reparem que esta equação, evidentemente, é válida para este caso particular que eu acabei de referir, que é nós termos um ciclo alternado. Ok? Portanto, ciclo alternado significa que a tensão média é igual a zero. E, portanto, se a tensão média é igual a zero, nós não temos que aplicar um critério de Goodman ou de Soderberg. Ou seja, a minha tensão limite de fadiga é exatamente dada para a tensão admissível. Se este ciclo fosse repetido, aí já teríamos que quantificar o efeito da tensão média e esta tensão σf tinha que ser corrigida de acordo com o critério de Soderberg, Goodman ou Gerber, certo? Do lado da tensão aplicada, esta é a tensão equivalente que é dada neste caso pelas tensões principais, como nós estudamos no primeiro semestre. Portanto, são as maiores tensões que nós podemos encontrar, as maiores tensões normais que nós podemos encontrar no círculo de Mohr, se vocês estão lembrados disso, ok? Portanto, círculo de Mohr, qualquer coisa como isto. Não dá para fazer assim, tem que fazer de outra maneira. Não. Não, esse é deste. Portanto, a tensão principal será esta aqui. Sigma 1. E deste lado temos Sigma 2, tal como vimos no semestre passado. Enfim, o círculo tem aqui uns eixos, também não interessa para o caso. Ser assim, qualquer coisa deste género. Ok? E, portanto, calculamos a tensão equivalente com base nestas tensões principais. Se esta tensão equivalente for inferior à tensão limite de fadiga, temos vida infinita. Se for superior, temos vida finita, tal como nós também já analisámos aqui várias vezes. Sendo vida finita, também novamente teríamos que calcular a curva SN, a equação da curva, para depois saber qual era a duração exata deste componente que estava a ser solicitado por este conjunto de tensões. Ok, então vamos continuar. Temos que agora entrar aqui com algumas variações. Se eventualmente tivermos tensões, por exemplo, tensões estáticas num eixo, como está aqui referido, e tensões alternadas no outro, ou seja, numa temos uma tensão alternada portanto temos um ciclo alternado, obtemos uma tensão alternada. Esta tensão estática vai nos dar uma tensão média. E agora cá está. Se temos uma tensão média, significa que temos que aplicar um critério. Por exemplo, Soderberg. E, portanto, temos que quantificar o efeito da tensão média na tensão limite de fadiga. Mais uma vez, se nós tivermos tensões complexas, agora vamos ter que determinar duas tensões equivalentes. Uma tensão equivalente alternada, uma tensão equivalente média. Ou seja, vamos ter que construir dois círculos de Mohr. Ok? Para a tensão média, ok? E outro para a tensão alternada. Com base no estado de tensões biaxial.
ok? E, portanto, depois temos que aplicar a equação de dimensionamento com estas tensões equivalentes. Já está. O que eu acabei de dizer. Portanto, aqui entramos com a tensão equivalente, média. Aqui entramos com a tensão equivalente alternada. Este é o critério, neste caso usamos o critério de Goodman, uma vez que aqui temos em denominador o σR, portanto é o critério de Goodman para quantificar o efeito da tensão média. E, portanto, mais uma vez, se esta tensão equivalente alternada é inferior a esta tensão alternada admissível, temos vida infinita. Se ela for superior, temos vida finita. Ok? Portanto, nada de novo até aqui. Ou seja, temos que substituir as nossas tensões alternadas e as tensões médias pelas tensões equivalentes, que resultam do facto de nós termos uma tensão de corte aplicada. Se tivermos uma tensão de corte alternada, vamos ter tensões equivalentes alternadas. Se tivermos uma tensão de corte média, temos que calcular a tensão equivalente média. E é sempre assim que nós temos que fazer. Ok? Agora, outro detalhe que nós temos que ter muita atenção é a aplicação dos capas, dos fatores de concentração de tensões. Portanto, primeira questão. Como nós temos duas solicitações, pelo menos, não é? Por exemplo, temos flexão e torção. Vamos ter a cada uma delas que vai corresponder um K. Por exemplo, para a torção, vamos ter que calcular o fator, o coeficiente dinâmico de concentração de tensões à torção. Reparem que este primeiro índice que aqui aparece, o F, é relativo ao coeficiente de concentração de tensões dinâmico, KF, que é o que temos feito quando estudamos a fadiga, e o segundo índice é relativo à solicitação e à respectiva tensão. Ok? Neste caso, torção, tensão de corte. Eu representei por um T. A flexão vai nos dar exatamente outro valor de K. E é designado aqui por KFF. Portanto, o primeiro F é o coeficiente dinâmico, o segundo F é para reportar que é devido à flexão. Como vocês sabem, os coeficientes de concentração de tensões, o estático, aquele que nós começámos por analisar no início do semestre, é a função do tipo de solicitação, entre outros, geometria, tipo de acidente, etc. Ok? Portanto, se nós temos duas solicitações, vamos ter 2 capas. Se temos 3 solicitações, vamos ter 3 capas. Imaginem que têm flexão, tração, torção. Vocês vão ter que calcular, que determinar 3 coeficientes dinâmicos de concentração de tensões. Para a flexão, para a tração, para a torção. Ok? E vocês agora têm que afetar estes capas às respectivas tensões. E, portanto, não o podem fazer aqui na equação da tensão limite de fadiga. Reparem que aqui nesta equação, que eu estou a sublinhar, já não entra o KF. O KF só pode entrar uma vez, só pode ser afetado uma vez, e como nós temos vários, ele tem que ser afetado às várias tensões. E, portanto, aqui já não entra. Ok?
Muita atenção a isto. E, portanto, podemos calcular, por exemplo, a tensão equivalente de Van Mises, associando aqui nesta equação os respectivos capas. Não se esqueçam que a definição de fator de concentração de tensões, que nós falámos no início, nomeadamente o KT, o fator estático de concentração de tensões, nós definimos-lo como a relação entre a tensão máxima e a tensão nominal, ou seja, a tensão que nós temos longe do acidente geométrico, ou seja, a tensão que nós calculamos, a tensão que nós aprendemos a calcular em RM, certo? Ou seja, a minha tensão máxima há de ser igual, isto não é fácil, ficar um perito a fazer letras, escrever letras com rato. Com rato não, que isto não é um rato. É um simples retângulo que eu tenho aqui no portátil. Tensão nominal. Vocês ainda estão aí ou já adormeceram? Estão aí? Estão ou não estão? Estão. Bom, ou seja, esta tensão máxima que aqui aparece tem que ser aquela que entra aqui nestas equações. Isto para as tensões normais como para as tensões de corte. Ok? Portanto, vocês podem fazer a determinação destas tensões máximas ou aqui, quando calculam a tensão equivalente de Van Mises, ou quando estão a fazer o cálculo das tensões, é indiferente. Agora, têm que afetar o K às diferentes solicitações. Ok? Está toda a gente a seguir? Bom, vamos então agora fazer um resumo disto que eu acabei de falar no quadro em branco, para vocês perceberem como é que se aplica como é que se aplicam estes coeficientes no cálculo das tensões. Aqui em relação a este setup, este PowerPoint, esta zona, este ponto, tem alguma questão, alguma dúvida? Não? Está tudo percebido? Está tudo. Bem, então agora vou partilhar o quadro em branco para fazer um esquema para vos orientar nesta determinação dos coeficientes. Portanto, imaginem que vocês têm aqui, vamos fazer aqui um exemplo com texto, como eu costumo fazer, solicitações, portanto é sempre importante que vocês façam esta análise. Solicitações, tensões, e ciclo de tensões. Ok, agora vamos pensar que vocês têm aqui como solicitações, pode ser flexão, a flexão vai originar uma tensão sigma, ok, que eu posso calcular através de multiplicação do momento fletor vezes a distância à linha neutra a dividir pelo momento de inércia, ok?
E temos aqui também um ciclo de tensões, que pode ser qualquer coisa, pode ser sei lá, um ciclo qualquer repetido. Pode ser assim. Ora bem, um ciclo repetido. Vamos lá fazer aqui, tentar fazer um ciclo repetido. Pode ser qualquer coisa como isto. Assim. Vem cá abaixo. Assim. Ok, portanto temos aqui tensões normais e aqui temos o tempo. Alguns aqui vamos ter uma tensão média. É esta. E agora aqui temos uma tensão alternada. Ok? Portanto, tensão alternada, tensão média. E, devido a esta flexão, nós ainda vamos ter o fator de concentração de tensões, KT, devido à flexão, KTF. Ok? Cá está ele. Que nós temos que determinar a partir dos gráficos que nós já estudamos no início do semestre, em função da solicitação, do acidente geométrico e da geometria. Ok? Imaginem que temos agora outra solicitação, por exemplo, tração. Conseguem ver esta cor? Aí nos vossos computadores? Conseguem? Sim, consegui, sim. Ok. Novamente uma tensão sigma. Agora, força a dividir pela área. Aí está. E esta tração também está relacionada com outro fator de concentração de tensões, KT, e vou pôr tração, assim. Portanto, duas solicitações, 2 capas. E agora o ciclo pode ser qualquer coisa parecida com este. Vamos pôr aqui, assim, por exemplo. E agora, posso pôr ainda aqui, pode ser um ciclo constante, por exemplo. Tração é constantemente aplicada, ou seja, dá uma tensão média. Tensão média. Vamos pôr aqui média 2, para a distinguir daquela primeira que aqui temos, ok? Outra solicitação. Reparem bem, antes disso, mesmo já só com estas solicitações, vocês já teriam que calcular 2 capas, certo? Isso significa que vocês já não teriam que fazer na equação da tensão limite de fadiga, já não teriam que entrar com o K aí. Quando vocês calculam o sigma F, nessa equação já não entra o K e F, porque têm que afetar estes capas a cada uma destas tensões para calcular a tensão máxima. Ok?
Agora, continuando ainda, vamos passar para o caso das tensões combinadas ou complexas e vamos criar aqui mais uma solicitação. Pode ser esta aqui. Pode ser torção. Torção, portanto, a torção vai originar uma tensão de corte tal que eu calculo através da equação T vezes ρ, vou pôr aqui a ρ, a dividir por J, como vocês já sabem, ok? A esta solicitação vai corresponder outro K, fator primeiro estático, e agora vou designar outro T, minúsculo. Portanto, temos 3 solicitações, vamos ter 3 capas. Ok? E vamos ter que saber também como é que variam estas tensões ao longo do tempo. Vou fazer aqui mais um ciclo. E vamos considerar esta torção também constante. Vou ver aqui. Ou seja, o momento torçor era estático. Aqui temos a tensão de corte. Aqui temos, portanto, em função do tempo. E aqui temos a tensão de corte média. Bom, então desapareceu daqui o K. Eu não fiz Enter e ele fugiu. Tenho que o refazer. Tensão de corte média. Ora bem, em relação ao K, vou fazer novamente aqui o K. T. Ok? Portanto, é esta a situação que nós temos. 3 solicitações, reparem bem, 3 capas. E, portanto, temos que afetar estes capas às respectivas tensões. Agora, outra coisa muito importante, que vocês também têm que perceber no fim desta aula, é que sempre que possível, vocês devem afetar os capas às tensões alternadas. Sigma A, tal A. Se não for possível, têm que as afetar às tensões médias. Ok? Neste caso, significa que vocês têm que afetar esta tensão alternada deste fator KT e as outras têm que, quer na tração, quer na torção, têm que afetar a tensão média. Ok? Então, para vocês calcularem, depois é evidente que, em função da geometria, vocês podem ter que passar para o fator dinâmico de concentração de tensões, portanto, o fator KFF. Por aqui. KFF. Portanto, têm que transformar o fator KTF no fator KFF. Mesma coisa aqui, KFT, através da equação que vocês já conhecem. E, finalmente, a mesma coisa para o fator à torção, KFT. Ok? É isto. Portanto, reparem que vocês aqui, neste primeiro ciclo, têm que calcular
a tensão alternada e a tensão média. Depois aqui, neste outro ciclo, na tração, tem que calcular esta outra tensão média e, finalmente, na torção, tem que calcular também a tensão de corte média. Ok? Portanto, esta é a grande vantagem, como eu já disse várias vezes, de vocês fazerem esta análise, solicitações, tensões, ciclo de tensões, é que aqui ficam já a saber quais são as tensões que têm que calcular. Agora, outro detalhe muito importante é onde é que eu vou aplicar o critério de Van Mises. Então, em relação, eu para aplicar o critério de Van Mises tenho que ter tensões complexas ou combinadas. Destas 4 que eu tenho que calcular, só uma é que é uma tensão de corte, que é esta devido à torção. E é uma tensão de corte média. Significa que só aqui é que eu vou ter que aplicar o critério de Van Mises. Ou seja, critério de Van Mises tensão equivalente, como é que eu posso fazer isto? É melhor, está bom assim. Vou escrever antes com a equação desta maneira. Portanto, critério de Van Mises, não quero com esta cor, fazer a preto. Vocês estão a seguir o meu raciocínio? Meninos, estão aí, desse lado? Estão a escrever isto nos vossos cadernos? Ninguém diz nada? Sim, estamos. Estamos a. Tensão equivalente média. Ok? Portanto, esta tensão equivalente média será igual à raiz quadrada da tensão média, sigma m, ao quadrado, não. Porque é que isto está errado? Quem é que sabe? Qual é a tensão média que eu tenho que entrar aqui? Tenho que entrar com as duas tensões médias. Muito cuidado com isto, porque eu tenho duas tensões normais médias. Portanto, sigma m mais sigma m2. Certo? E ainda, atenção, pois é, outro detalhe aqui, muito importante, tenho que multiplicar aqui o kappa. Kappa F tração. Agora sim, é tudo isto ao quadrado. Fiz a asneira. Outra vez. Ao quadrado. Mais 3. E aqui também tenho que afetar do kappa. Kappa FT. Vezes tal M, tudo isto
ao quadrado. Estão a ver? Perceberam isto? Professor, não afetamos ou não multiplicamos a tensão média da flexão pelo seu kappa? Não. Porque nós vamos calcular a tensão alternada afetada do kappa. Já afetada, já tem o kappa. Ou seja, inserido. A nossa tensão, se quiserem, a nossa tensão, como é que eu vou chamar isto? Tensão alternada máxima, se quiserem. É igual a kappa FF vezes a tensão nominal alternada. E esta é que é a questão fundamental aqui, isto é que vocês têm que perceber muito bem. Se nós usamos aqui o KF, não podemos usar aqui. Ok? Só podem usar uma vez. Enquanto que nos outros casos, tanto na tração como na torção, como não têm tensão alternada, têm que o aplicar aqui. Nesta e nesta. Certo? Muito cuidado com isto. Ok? Lá está. E aqui, este parâmetro aqui também resulta do facto de que, como nós temos tensões normais, várias tensões sigma, eu posso somá-las todas. Quando tenho tensões diferentes, de tipo diferente, tenho que aplicar um critério. Portanto, se eu tenho tensão normal e tensão de corte, uso um critério. Se eu tenho 3, 4, 5, 6 tensões normais, posso somá-las todas. E a mesma coisa com as tensões de corte. Também posso somá-las todas. Nós podemos somar as mesmas tensões, tensões do mesmo tipo. Ok? Percebido? Alguma dúvida em relação aqui a este exemplo que eu dei? Isto é muito importante que vocês percebam. Portanto, só a questão de vocês só podem utilizar uma vez o kappa, só podem afetar uma vez, não podem afetar duas, não podem afetar as tensões alternadas e as tensões médias. A mesma solicitação, ok? Aqui vocês têm têm tensões alternadas e tensões médias, portanto só afetam a tensão alternada. Se eventualmente aqui vocês tivessem uma tensão alternada, ok? Por exemplo, aqui um ciclo que fosse um ciclo alternado, aí já tinham que afetar o kappa a esta. Certo? Fez-me entender? Perceberam? Portanto, afetávamos a esta, já não afetávamos aquela ali, a tensão média. E aí já não utilizaríamos em mais nenhuma. Não. Já tínhamos utilizado uma vez, já não só podíamos aqui. utilizar mais vezes. E a mesma coisa aqui, se eu tivesse aqui uma tensão alternada, de corte, ok? Era aqui que eu tinha que afetar o fator de concentração de tensões. Não era aqui nesta. Certo? Mas, professor, isto é um exemplo. Nós podemos... Você colocou a tensão alternada na flexão, sim, por acaso, porque sim, é este exemplo. Portanto, não é a tensão alternada aqui. Isto é um ciclo repetido. Sim, é um ciclo. Pronto, o ciclo de solicitação... Sim, estes ciclos podem ser todos... Pode mudar tudo, não é? Pronto, os ciclos podem se dar na tração, na torção, ou nos três. E nos três é possível, acho que três possível também é. Mas não normal. Mas não é normal. Não. Ok? Alguma dúvida a este respeito? Okay. Então agora vamos passar para o exercício 7. Ok? O tal que eu vou-vos dar as dicas para começarem
e depois vocês terminam ou na aula ou então enviam. Ok? Portanto, enviam não, submetem no Moodle, já tem lá um espaço para isso, para contar para a avaliação. Ok? Uma fotografia ou alguma coisa pode ser, né? Pode ser feita em caderno e depois... Sim. Tem é que depois... Tem que ter essa preocupação de identificarem o que fazem, a digitalização. Senão para mim é muito difícil depois estar a fazer o download para o meu computador e depois já não sei quem é que são as imagens de quem. Sim, se referirem o número do aluno ou o nome, é mais fácil. Na própria folha. Ok? Então posso apagar esta parte? Eu estou a gravar a aula e, portanto, vocês ficam sempre com ela disponível e, portanto, podem voltar atrás para tentar perceber alguma coisa que vos tenha passado despercebido, entretanto. Então agora vou apagar esta parte e vou fazer um novo... Não, vou primeiro partilhar o exercício, depois é que venho para aqui. Vou à folha de exercícios. Onde é que eu tenho aqui? Vai ser neste. Exatamente este. Portanto, é o exercício 7. Portanto, o exercício 7 é um exercício típico em que vocês têm flexão composta da contorção. Temos uma barra de secção transversal circular. O pretendido é calcular o diâmetro desta barra e a força de 5 kN. É uma força pulsante, portanto varia entre 0 e 5 kN. Aqui também é dito que é pretendida uma vida finita. Portanto, significa que têm que calcular a equação da curva SN e fazer o ajuste da tensão limite de fadiga. Ok? Enfim, depois são dados mais aqui outros parâmetros, propriedades, para vocês poderem fazer a determinação de todos os coeficientes. Então, em termos de solicitações, vamos fazer então aqui a análise novamente. Começar sempre a fazer essa análise. Solicitações. Tensões. Ciclo de tensões. Como é que elas variam ao longo do tempo? Em termos de solicitações, portanto, esta força... já fiz a asneira. Texto. Ciclo de tensões. Ok, então, solicitações. Esta força F de 5 kN vai originar, por um lado, o que é que vocês acham? Flexão? Ok, portanto, esta força, em termos de flexão, é indiferente ela estar ali ou estar aqui. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Ok? Portanto, vamos ter aqui flexão devido a esta ação da força de 5 kN. E o facto de nós termos aqui uma excentricidade origina que esta força fez esta distância, origina torção. Ou seja, um momento em torno do eixo longitudinal. Ok? Qualquer coisa deste género. Vamos ter aqui um momento torsor. Certo? Portanto,
temos flexão. Ou seja, a tensão sigma, dada pelo momento fletor, vezes a distância à linha neutra, é dividido pelo momento de inércia. Agora tenho que apagar aqui qualquer coisa, senão... Isto vai ficar aqui uma confusão. É exatamente. Ele vale a pena. Também já apaguei aqui os outros. Bom, isto não correu bem. Agora sim. Então estava a dizer o ciclo de tensões. Portanto, temos um ciclo pulsante. Portanto, vamos ter aqui uma tensão que varia entre o máximo e 0. Máximo e 0. Ok? Portanto, estamos a falar de um ciclo pulsante, ou seja, a tensão sigma mínimo é igual a 0. Se eu consigo pôr isto aqui em cima. Tensão em função do tempo. É evidente que vamos ter aqui uma tensão média. Ou seja, tensão média e aqui uma tensão alternada. Ok? Depois temos torção. Temos uma tensão de corte tal, que é igual ao momento torçor vezes ρ a dividir pelo J. E o ciclo de tensões será também um ciclo pulsante. Agora com uma tensão de corte tal, em função do tempo. E o ciclo será qualquer coisa como isto. Máximo, 0, máximo, 0, etc. Aqui teremos a tensão média. Tensão de corte média.
E aqui a tensão de corte alternada. Aí está. Ok? Temos então que calcular estas 4 tensões. Tensão alternada, normal, tensão média normal, tensão de corte média, tensão de corte alternada. Quer isto dizer que nós vamos ter que calcular a tensão equivalente média e a tensão equivalente alternada. Porque temos tensões de corte alternadas e tensões de corte médias. Ok? Claro que estas tensões vão ficar todas em função do diâmetro. A equação final de dimensionamento será tensão equivalente alternada menor que a tensão sigma F. Atenção que agora vocês têm que calcular a tensão ao limite de fadiga sigma F para a vida finita, que eu costumo representar por sigma Fn. Ok? 1 menos a tensão equivalente média. Temos uma tensão média, portanto temos que aplicar um critério de Soderberg. E temos tensões complexas, temos que aplicar o critério de Mises para calcular a tensão equivalente. Portanto, esta é a equação que vocês têm a calcular. Agora têm que fazer isso aí no vosso lugar, no vosso local. Portanto, tem que calcular a tensão equivalente alternada, calcular a tensão equivalente média e a tensão limite de fadiga. Ok? Questões, dúvidas? Não há dúvidas? Não há questões? Vou fazer uma pergunta então. Como é que é em relação ao fator de concentração de tensões? O que é dito em relação ao fator de concentração de tensões? Está a ver aqui para baixo. Portanto, veio em aço, ao carbono, sigma C, sigma R, maquinado. E atenção aqui a isto. Concentração de tensões no encastramento. 1,3. Portanto, vocês já têm aqui o valor da concentração de tensões. E, portanto, podem considerar este fator de concentração de tensões, como é só 1, podem não considerar ainda na tensão limite de fadiga, sigma F. Ok? Estão a ouvir-me? Portanto, fica com o KS, KT, tamanho, temperatura
o fiabilidade, e depois, fora do parênteses, ainda podem usar 1 sobre KPF. Ok? Vezes um sobre o coeficiente de segurança, também é dado, e vezes sigma F0, que tem que determinar. Ok? Portanto, aqui neste exemplo, ao contrário daquilo que eu falei no exemplo anterior, aqui vocês, como é dado o coeficiente de concentração de tensões no encastramento, portanto vocês não têm meios para fazer o cálculo para a torção nem para a flexão, não sabem quanto é só um valor que tem, é 1.3, portanto podem usá-lo aqui. Ok? Então vamos lá, mas à obra. Calcular as tensões alternada, tensão média, para a flexão e para a torção. Qualquer coisa que necessitem, digam que eu estou aqui. Ok? Sim. O professor estava a dizer que esse exercício ia contar para a avaliação, Sim. Mas, por exemplo, eu estava a pensar em ir a exame para guardar o trabalho do ano passado e as perguntas, não tenho que submeter este exercício, correto? Pois, isto é para quem está a fazer a avaliação contínua. Porque para quem ia fazer exame, a pessoa não tem bem ideia ainda como é que vai ser, não é? O quê? A avaliação. Neste momento, seja para quem vai fazer exame, seja quem faça frequências, a frequência, neste momento, há uma frequência só que é na data de exame. Uhum. E,
portanto, o sistema é exatamente igual. A única diferença é que quem faz a avaliação contínua depois tem mais estes dois valores na parte teórica, que quem não faz não tem. Eu estive a fazer o exercício 9. Como? Já estive a fazer o exercício 9, que eu tive na aula há bocado. E não consegui chegar ao resultado correto. Eu não sei bem o que é que fiz mal. Pois, o exercício 9. E fez a resolução como foi o exercício 8? Sim, mas eu acho que posso estar aqui a errar devido a ser oco por dentro. E eu não tenho a certeza se estou a afetar as tensões corretamente. Como é que calcula o momento de inércia? O momento de inércia. A única diferença é no momento de inércia, o resto é tudo igual. Então, na tensão de corte não afeta. Afeta, pois. Momento de inércia, seja o momento de inércia normal, seja o momento de inércia polar. O normal fiz. Não pode calcular como se ela fosse maciça. A tensão lá fiz o pi de 36 à quarta a dividir por 64 menos pi de 20 à quarta a dividir por 64. Pois é, assim que tem que ser feito. Mas, e tanto na inércia como no momento de inércia polar. Nesta tensão, vai dar que a tensão em B, neste caso na mudança de secção, vai ser superior a A, portanto B é o ponto crítico. Sim. Depois tenho que calcular a tensão de corte em B. Sim. Os capas e o Q. Depois calcular as tensões equivalentes. Tanto admissível, alternada como média. É muito diferente? Deve ter sido aqui algum erro. Porque eu depois não tinha calculado a tensão de corte em B. Fui refazer. E mesmo assim acho que me deu um valor diferente. Mas dá muito diferente. Dá bastante. É porque tem um erro qualquer. Porque eu sei que a metodologia está certa, mas deve ter aqui alguma coisa errada em algum sítio. Mas não sei como é que eu posso ajudar. Eu vou tentar refazer e depois já lhe digo alguma coisa. Ok. Então, em relação a quem está a fazer o set, dúvidas que haja? Estão a avançar vocês? Quanto é que vale o momento torçor? Qual é o valor do momento torçor? Não tem ninguém? Momento torçor. Quanto é que vale o T? Que é igual ao momento torçor?
Ninguém sabe.